Maria de Lourdes Tavares Rezende, tenho 68 anos e nasci nesta casa, aqui em Hulo, no Largo do Souto, foi aqui mesmo nesta casa que eu nasci. Portanto, eu nasci aqui, cresci aqui e então foi sempre a ver fazer o pão, porque a minha avó era padeira, a minha mãe seguiu, também tinha tias minhas que também trabalharam o pão, mas aqui foi sempre a minha avó, a minha mãe ficou e depois eu também quis ficar, mais tarde quis ficar, portanto saí um bocadinho, mas depois voltei para a padaria e dediquei-me ao pão. Portanto, não quero dizer que eu não gostaria de ter feito outra coisa, mas dediquei-me ao pão e foi uma coisa que sempre fiz e gosto de trabalhar o pão, faço o melhor que posso e o melhor que sei todos os dias. E assim, 2 horas o telemóvel desperta, porque tem que amassar, depois começa-se às 3, quando é à segunda e à terça é menos trabalho, um bocadinho menos de trabalho, portanto já estamos mais meia horita. Depois vai à quinta, à sexta já começa a ser mais, já se tem que levantar mais cedo um bocadinho. Depois ao sábado pior, porque ao sábado, como é ainda, fazemos o mercado, portanto andamos toda a noite, aí é toda a noite. Mas pronto, portanto faço a primeira jornada, faço a segunda, faço a terceira, faço a quarta. Depois arruma-se e à tarde, portanto, descansa-se um bocadinho, eu vou aqui, eu vou ali tratar as minhas coisas e a minha vida. Sim, andei até à 4ª classe, eu também não fui estudar porque não quis, os meus pais queriam muito, muito que eu fosse, mas eu cismei que não ia, depois mais tarde arrependi-me, mas já não havia volta a dar. É assim, quando a minha avó cozia, portanto a gente fazia os bolinhos à mão, portanto tendia o pãozinho à mão, ainda hoje tendo pão à mão. O pão pequenino nós ainda fazemos uma quantidadezinha grande por dia, mas o pão pequenino fica mais perfeito se for à mão, então eu faço sempre à mão, mas o outro é no cortante. Portanto, cada bola dá 30 pãezinhos, então é no cortante. Mas antigamente era tendido à mão e punha-se assim no tendal, em casal, assim, botava-se os bolinhos. Eu lembro-me bem como a minha avó fazia, que eu ajudava. E depois o resto era tudo igual, embora fosse em ponto, era menos quantidade, portanto a minha avó tinha um forno ali dentro na cozinha, era na cozinha que fazia o pão, era em pouca quantidade. Depois nós fomos crescendo, não é? Fizemos esta padaria aqui, depois fizemos esta aqui e aumentamos, fomos aumentando, não é? Eu ainda me lembro, a minha avó tinha um filho moleiro e que a mulher era padeira também, e ele trazia a farinha num burrito, era num burro, chegava ali, amarrava o burrito, descarregava, depois mais tarde também comprou um carrito e trazia já, mas a princípio era o burro. Eu era criança e a minha avó punha-se a pagar a farinha e eu achava que ela dava as notas todas ao meu tio. Eu achava que ela dava muitas notas. E era assim, era num burrito que vinha. Mas aí era moída no moinho. Depois começou a aparecer as fábricas. Sim, isso a minha mãe, coitadinha, até tinha uma foice roçadora para ir ao monte e trazia os molhos da lenha, ainda me lembro disso. Minha mãe ia buscar, mas claro que cozia-se menos, não é? Também era menos que se cozia.
Minha mãe fazia feiras, fazia a feira dos 23, fazia a feira dos 15, fazia a dos 9, fazia os mercados. Depois é que mais tarde começamos a cozer todos os dias. Todos os dias já começamos a arranjar clientela, começamos a cozer todos os dias e feiras já era mais pontual. Era um senhor que aqui em Hull tinha uma caminhonete e ia levar os produtos dele e levavam as padeiras e vinham buscar, levavam as padeiras que iam distribuir pão, ele as levava. Chamava-se o Júlio, havia um que até já nem sei bem precisar o nome dele, o mais antigo. E era assim, porque não havia carros, naquela altura não havia carros. Eu lembro-me a minha mãe ir vender para a La Salete, então para a festa, e havia um senhor que distribuía gás, e ele tinha uma motita e tinha assim uma carroceriazinha atrás, e levava os carregos à minha mãe. Era assim, ainda me lembro disso, o início. Os clientes, graças a Deus, têm-se mantido, portanto, é aqui na zona, Santiago, São João, Oliveira, por aí andando, por aqui, em Adães, Loureiro, por aí. E vão-se mantendo, porque, pronto, a gente também procura manter a qualidade para não perder os clientes e, graças a Deus, eles têm-se mantido. Só leva farinha, água, sal e fermento. Não leva produtos químicos, que isso dá um gosto terrível. Terrível ao pão. E depois é o forno também, porque a própria lenha a arder no lar, portanto, é uma textura muito maior que dá ao lar. E, portanto, nós depois limpamos o forno e pousamos o pão no barro, no lar de barro. Portanto, tudo isso ajuda a que o pão tenha outro gosto. E o pão de Hull, sendo bem confeccionado e bem feito, é muito bom. O pão de Hull é muito bom. Só não digo que às vezes que ele não saia tão bem, não é? Não vale a pena, mas sendo bem feito, o pão de Hull tem muitas pessoas que dizem a gente, por vezes, o nosso pão é uma sobremesa. É uma sobremesa.